Você já sentiu a euforia de uma economia inteligente se transformar em poucos segundos no amargo arrependimento de ter sido feito de bobo? Você está lá, meses pesquisando, comparando preços, economizando cada centavo do seu salário suado. Você finalmente decide, vai levar aquele notebook que está 300, 400 reais mais barato porque ele vem com Linux. Você entra no seu quarto, corta o lacre da caixa com aquela sensação de vitória, o cheiro de eletrônico novo invadindo o ar. Você aperta o botão de power, mas em vez da velocidade fluida que te prometeram, o que você vê na tela é uma interface cinza, ícones que parecem ter saído de um museu de 2005 e um cursor que trava antes mesmo de você conseguir abrir o navegador. Naquele momento, o frio na barriga muda de natureza. Você não sente que economizou, você sente que comprou um produto quebrado. Você está vivendo o teatro da sabotagem. E eu vou te mostrar agora como as marcas usam o Linux para te empurrar de volta para o Windows, explorando a sua frustração para alimentar um monopólio bilionário. Existe um detalhe técnico minúsculo que os fabricantes escondem no manual e que faz o seu hardware de última geração performar como um lixo eletrônico. No final deste vídeo, eu vou te revelar qual é esse ajuste fantasma e por que ele é a razão absoluta de você odiar o sistema que deveria te libertar. Eu sou o Bobo de Wall Street e neste vídeo eu vou te mostrar a máfia do Linux barato. Dizer que todo Linux de fábrica é ruim é uma falácia, mas a realidade dos notebooks de varejo é um crime premeditado contra a sua experiência. O problema não é o Linux em si, o sistema que move os supercomputadores da NASA e os servidores do Google. O problema é a combinação perversa de distribuições mal ajustadas e um modelo de negócios desenhado para te frustrar. Quando você compra um notebook de entrada em uma grande loja brasileira, o que você recebe não é uma distro polida como o Fedora ou o Linux Mint. Você recebe um sistema capado, muitas vezes baseado em versões antigas do Ubuntu, com um ambiente GNOME de 3 gerações atrás e um LibreOffice tão velho que mal abre arquivos modernos. O fabricante não quer que você use esse sistema. Aqui entra o jogo sujo, a licença Microsoft. Para que uma fabricante coloque o Windows original na sua máquina, ela paga uma taxa por unidade produzida. Embora seja mais barato que a licença de varejo que você compra na loja, esse custo, que varia entre 40 a 100 dólares dependendo do acordo, é repassado diretamente para o preço final. Ao colocar um Linux de fachada, o fabricante abate esse valor, torna o preço do notebook mais agressivo nas prateleiras, mas entrega um software que ele sabe que você vai deletar em menos de 24 horas. E se você está se perguntando, eles não podem vender o notebook totalmente vazio, sem nada? A resposta técnica é sim. Eles poderiam, mas a resposta jurídica e comercial é um pesadelo. No Brasil, vender o hardware sem nenhum software funcional pode ser interpretado como um produto incompleto, dificultando o teste na hora da compra e abrindo brechas para devoluções por vício de qualidade. Além disso, existe o medo da venda casada. Se o fabricante vende o PC vazio e te obriga a comprar um Windows à parte, ele pode ser processado. O Linux entra como o boi de piranha. Ele está lá para dizer que o computador é funcional, mas é uma funcionalidade sabotada para que você sinta falta da Microsoft e acabe pagando a licença ou pior, recorrendo à pirataria logo na primeira semana. Entenda o que eu vou te dizer agora, porque esse é o ponto onde você começa a perder dinheiro por pura negligência técnica. A experiência do usuário comum morre no hardware pouco afinado. Quando uma marca como a Dell ou a HP certifica um notebook para o Ubuntu, existe um exército de engenheiros trabalhando meses para garantir que o kernel entenda cada instrução do silício. Cada driver de Wi-Fi, cada sensor de economia de energia e cada curva de aceleração de GPU é testada até a exaustão. Eles ajustam o gerenciamento de energia para que o processador saiba exatamente quando entrar em hibernação profunda e quando atingir o pico de clock. Mas no seu notebook de R$2.000 do varejo, nada disso acontece. O fabricante simplesmente atira uma imagem de disco genérica no HD e torce para que ela ligue. O que você recebe é um sistema que não sabe conversar com os componentes da placa-mãe.
também. Você liga a máquina e a primeira coisa que sente é o vácuo de usabilidade. Você sente falta de programas básicos, mas o buraco é mais embaixo. Você está preso em um labirinto técnico proposital. O instalador é confuso, os repositórios estão quebrados e a interface não tem aceleração de hardware. O resultado é um desastre sistêmico. Sua bateria dura 40% menos do que no Windows, porque os systates do processador nunca são ativados corretamente. O Wi-Fi cai quando você mais precisa, porque o driver é uma versão comunitária instável, desprovida dos firmwares binários que o fabricante se recusou a licenciar. E a ventoinha, ela grita em 100% de rotação, como se o computador fosse decolar, tudo porque o sistema é incapaz de ler os sensores térmicos proprietários que o fabricante escondeu sob uma camada de software mal escrita. Isso não é incapacidade do Linux, é a entrega de um hardware mal integrado, uma carcaça órfã de software que foi jogada na prateleira com o único propósito de ser formatada. Fique comigo mais 2 minutos, porque agora vamos ver o que eles escondem de você nas lojas de shopping. Existe um universo paralelo onde o Linux de fábrica não é um estorvo, mas sim o ápice da computação pessoal. Marcas focadas em desenvolvedores, engenheiros e paranoicos por privacidade, como a System76, a Framework e as linhas ThinkPad certificadas, mostram o que acontece quando o hardware é escolhido a dedo para servir ao software. Nessas máquinas, o Linux é tratado como um cidadão de primeira classe. Sabe o que isso significa na prática? Significa que a System76 desenvolve seu próprio firmware aberto, Core Boot, eliminando as caixas pretas de BIOS proprietárias que rastreiam seus dados antes mesmo do sistema operacional carregar. Significa que o hardware da Framework é modular, permitindo que o sistema operacional controle cada porta de expansão como se fosse um órgão vital. Nessas máquinas, o Linux não é apenas rápido, ele é imbatível. A gestão de processos é cirúrgica, a pilha de drivers é integrada diretamente ao código-fonte do kernel e a performance por watt de bateria humilha qualquer sistema proprietário, porque não há bloatware roubando ciclos de CPU em segundo plano. Aqui a privacidade não é um bônus, é a fundação. O hardware é projetado com chaves físicas de interrupção para câmera e microfone, e o sistema operacional é configurado com criptografia total de disco por padrão, sem as portas dos fundos que as agências de inteligência adoram. O ponto principal que você precisa levar para casa é: vem com Linux, não é garantia de nada. O que separa o lixo da elite é o investimento em engenharia de software para ajustar a distribuição ao metal. Se a fabricante não paga engenheiros para otimizar o kernel para a sua placa-mãe específica, ela não está te vendendo um computador. Ela está te vendendo uma carcaça com um sistema operacional de enfeite, esperando o momento em que você vai desistir e implorar para voltar ao sistema pago. Acompanhe este raciocínio só mais um pouco, porque a economia por trás disso é o que realmente dita o seu fracasso financeiro e produtivo. Por que marcas gigantescas com orçamentos bilionários arriscariam queimar a própria reputação entregando um sistema tão precário? A resposta é cinicamente financeira e está enterrada nas margens de lucro líquido por unidade. Ao vender um notebook com um Linux horrível, o fabricante não está apenas poupando os 50 ou 80 dólares da licença Microsoft, ele está criando uma demanda futura. Eles sabem, baseados em métricas de décadas, que 90% dos usuários vão se sentir tão humilhados pela lentidão e pela falta de drivers que vão piratear o Windows, ou, em casos de empresas, acabar comprando uma chave de ativação completa meses depois. Mas o lucro real está no custo de suporte. Para manter um sistema Linux funcional, o fabricante precisaria manter uma equipe de engenheiros de software atualizando o kernel e os drivers proprietários a cada 6 meses. É um custo recorrente que eles não querem ter. Ao entregar um sistema natimorto, o custo de suporte cai para zero, porque eles sabem que você vai formatar a máquina e a partir desse momento, qualquer erro de software passa a ser problema seu, anulando a responsabilidade da garantia sobre o sistema operacional. Isso é o que chamamos de taxa do arrependimento. É uma métrica calculada. Eles economizam no desenvolvimento, economizam brutalmente no pós-venda. E você, o bobo da história, paga com a sua frustração e com o seu tempo. Enquanto você passa horas em fóruns tentando fazer a sua impressora funcionar ou tentando entender por que o seu touchpad não reconhece gestos simples, o fabricante já computou o lucro da venda e moveu a equipe para o próximo projeto. Eles instalam o Linux mais barato e mal configurado do mercado, não para te dar uma opção, mas para garantir que você associe a palavra liberdade ao conceito de trabalho extra e dor de cabeça. O objetivo final é o seu cansaço psicológico. Eles querem que você sinta que o sistema pago é um privilégio e não um custo embutido. Lembra do ajuste fantasma que eu te prometi no início?
O segredo que faz o seu hardware de última geração parecer um lixo? Ele se chama kernel panic de varejo. Não é um erro de código, mas sim a ausência de otimização dos estados de energia do processador mais conhecido como C-states no kernel, que vem nessas distros baratas. Sem esse ajuste fino, o seu processador nunca entra em modo de economia real e nunca atinge o pico de performance de forma estável. Você comprou um processador i5, mas o sistema operacional o faz rodar como um Celeron de 2012. Eles escondem isso de você porque ajustar isso custa caro em horas de engenharia. Eles preferem que você ache o Linux difícil, feio e lerdo. Assim, você nunca mais tenta sair da zona de conforto dos sistemas pagos. O Linux de fábrica não é ruim por ser Linux. Ele é ruim porque foi desenhado para você odiá-lo. Se você quer liberdade, não compre qualquer notebook com Linux. Compre hardware certificado ou aprenda a instalar a sua própria distro. Muita gente não sabe, mas notebooks mais baratos geralmente vêm com drivers genéricos. E na prática, isso pode funcionar quase como um cavalo de Troia. Dá a impressão de que o problema é o Linux, quando na verdade é a falta de compatibilidade do hardware. A placa de Wi-Fi não se comunica direito com a placa-mãe, que já não conversa bem com o processador, que por sua vez não trabalha de forma otimizada com a memória RAM. Resultado: tudo parece instável, lento ou cheio de falhas. A melhor forma de evitar esse tipo de dor de cabeça é optar por um notebook homologado para Linux, ou então ter o conhecimento necessário para instalar a distribuição correta e configurar os drivers ideais para o seu equipamento. Bobo, aqui só eu. Siga o nosso canal e veja quais as melhores distros podem ser instaladas para cada tipo de perfil. As distros Linux atendem desde o público gamer até os desenvolvedores. Está com alguma dúvida? Acesse ao nosso link do WhatsApp nos comentários, lá tem uma comunidade com sangue nos olhos pronto para te ajudar. Eu sou o Bobo de Wall Street e a farsa do seu notebook acaba aqui.